Amém. Grande e eterno Deus, nós precisamos do Senhor em todos os momentos de nossas vidas, desde quando saímos de nossas casas e viemos até aqui, te adorar em espírito e em verdade. O Senhor tem tomado conta de cada um de nós, com certeza, porque chegamos aqui e estamos te adorando, estamos fazendo o nosso melhor. Os louvores foram entoados e estamos agora aguardando o Senhor falar conosco. É uma igreja abençoada que precisa também das bênçãos do Senhor. O Senhor é o grande, poderoso e eterno. É o Deus que cuida de cada um de nós. Pai, nós devemos voltar para nossas casas bem melhor que chegamos. Amém. Vamos voltar cheios do Senhor. Amém. Com certeza, cada parte das Escrituras que eu vou ler, da mensagem, isto é um alimento para nós. Nós confiamos em Ti, Jesus. Sabemos que o Teu Espírito Santo é que toma conta de tudo. Abençoa, Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Em primeiro lugar, eu quero externar minha gratidão por essa oportunidade. Nunca devemos deixar de ser gratos. Amém? O cristão, ele é sempre grato. Ele é sempre agradecido. Ah, mas pastor, você está no vale, lá numa luta tremenda, e a batalha é grande. Agradeça a Deus. Mesmo assim, você deve agradecer, porque as Escrituras não mostram, você não consegue ler lá os erros de Davi, lá na galeria dos heróis da fé, nem de Abraão, nem dos nossos irmãos do passado, que foram expressivos, que foram homens de Deus, que você sabe com certeza. Mas ali você só vê vitórias, porque é necessário que haja uma luta, uma batalha ou um encontro para que você tenha vitórias. Amém. E a vitória, ela é vinda para aquele que coloca a sua vida diante do Senhor com confiança. Amém. Com bastante confiança, deixando que Deus tome conta de você. Amém? Amém? Essa gratidão eu digo ela com todo respeito a esta igreja, e obrigado ao pastor Kleber, a sua igreja, os irmãos que estão aqui, dos instrumentos, o irmão Mateus, o irmão Messias, que na sua oração você já me deixou bastante preocupado. Você já falou que todos que passaram por aqui pregaram e nós fomos abençoados, e você, o outro também, quer dizer. Então... Mas é isso, né, irmão? Eu vou tomar já uma água, porque eu acredito que nenhum de nós aqui, como homens normais, consegue normalmente chegar aqui num púlpito da igreja, onde se prega a palavra do Senhor, e não sente que ele tenha um pouquinho de temor. Deus não requer medo. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você tenha temor, que você tenha reverência. Amém? Amém? É importantíssimo, irmãos, a reverência, o temor de Deus, não é? Tem várias escrituras que eu quero ler. Irmãos, só me pontua aqui o horário, porque... não, que nós terminaremos. 45 é o normal de uma pregação, é isso que eu entendo. Ok. Os irmãos conhecem o louvor do nosso inário, número 20? Quem poderia me ajudar aqui? Sim? Vocês conhecem? Eu estou sem tá. O senhor conhece bem ele, irmão? O senhor consegue? 20. Se eu errar, vocês não riem de mim não, tá? Vocês me ajudam aí. Número 20. Mais uma noite, que está marcado dó, eu às vezes toco ele em dó, mas... Amém? Ó meu Jesus, quando será que vem buscar-nos?
A tua noiva ansiosa te espera. São tantas lutas e opressões que aqui passamos. Volta Jesus para levar-nos desta terra. Glória a Deus. Mais uma noite te esperamos, mestre amado. Amanhã te esperaremos. Mente tu podes pôr o nosso pranto. Jesus querido, dia e noite te esperamos. Noivo querido, a tua noiva te espera, porque deseja viver sempre ao teu lado. Só em ti felicidade encontraremos. Tu sabes que aqui tanto sofremos. Você me ajuda. Mais uma noite te esperamos, mestre amado. Se não voltares amanhã, te esperaremos. Somente tu podes consolar o nosso pranto. Jesus querido, dia e noite te esperamos. Perdoa minha falha aí, tá? Se vocês quiserem cantar de novo, irmão, se o irmão puder com a igreja louvar de novo, aí fica certo, né? É. Mas tá bom, obrigado vocês. E eu ouvi sim, irmãos. Eu quase não vejo as igrejas louvando ele. Eu ouvi ele, vi aqui, né? Falei, eu queria aprender esse hino. Daí eu pesquisei e vi alguns irmãos que cantam ele. Irmãos, a leitura oficial, são tantas que eu separei, que não sei qual será a oficial, mas vamos ler agora, em São Mateus 5:41. Está aberto aqui. Vocês fiquem de pé. E o pastor Kleber está lá dando culto hoje de ceia, né, irmão? Agora, né? São Mateus 5:41. É isso? Diz assim, ó. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhes emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Misericórdia, irmãos. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Misericórdia. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Poder sentar. Irmãos, quando eu cheguei, que o irmão abriu a igreja, o diácono me recebeu ali, depois que eu entrei ali, por causa da chuva, né? Eu vou entrar já. Aí o irmão me recebeu tão bem, que eu pensei, isto realmente é o calor humano. Uma igreja deve ter essa característica. Então, quando você é bem recebido, você é bem tratado,
você sabe que é Deus que está cuidando daquela pessoa. Uma igreja doutrinada, ensinada, ela é reverente. Ela sabe reconhecer, ela sabe conhecer onde ela está. Ela tem a sua posição no corpo de Cristo já posicionada. Ela já se posicionou, porém ainda há talvez um tempo que possamos melhorar, aprender mais do Senhor. Porque se alguém disser que já sabe tudo, que conhece toda a mensagem, toda a Bíblia, então o arrebatamento já aconteceu para aquela pessoa. Provavelmente ele já fez como Enoque. Ele andou tanto com Deus que ele já está lá nos aguardando. Mas a Bíblia diz que a ressurreição ela é ordenada. Ela não é uma ressurreição como qualquer um pode dizer, ou de qualquer forma, ou isolada. Ela é antibíblica dessa forma. Ela tem ordem, mas uma ordem tal que não precisa, como um soldado, onde o seu superior manda ele marchar. Não, é uma ordem dada por Deus, do próprio Espírito Santo. Quando Jesus entregou as chaves para Pedro, irmãos, eu prego sempre olhando para as pessoas. Os irmãos estão comigo. Não me perdoem, mas eu gosto. Eu acho que é um contato em que vocês sentem, percebem melhor o que eu estou falando. Vocês capitam isso. Capitem a visão. Amém? Quando aquela primeira igreja iniciou, não venha me dizer que aquela igreja estava desordenada. Ela nasceu no dia de Pentecostes. E aquela igreja era gentia. Porque Jesus não veio para os gentios. Jesus veio para o que era seus e os seus não receberam. Os judeus, seus conservos, seus irmãos não recebeu. Porém receberá um dia. Com Moisés e Elias, Apocalipse 11. Mas eles rejeitaram para que Deus pudesse escolher do povo gentílico uma noiva, um povo escolhido de boas obras. Amém. Leia 1 Pedro 2,9 e vejam isso, se não é. Então aquela igreja foi uma igreja ordenada. Pedro começou, com certeza, ela aguardou o Espírito Santo. Como o profeta dizia, o anjo sempre vinha do meu lado direito. Portanto, ele fazia a fila de oração também do seu lado direito. Porque era o lado que o anjo estava aprovando o seu ministério, ou seja, a sua pregação, o seu culto. O anjo do Senhor acampa-se ao lado, ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Amém. Como pode o anjo do Senhor acampar ao lado de alguém que não tem temor, que não tem reverência, que não tem humildade? Como aquele romano, um homem cuidava de 100 pessoas, aquela humildade. Senhor, diz apenas uma palavra e meu servo será curado. Irmãos, isso é digno. Jesus achou aquele homem digno. Portanto, aquele que sabia tanto da lei, São Marcos diz, né, que ele amou, Jesus amou aquele homem. Aquele rico, um mancebo de qualidade. Porém, ele não passou nas provas. Um pequeno teste que Jesus fez com ele, ele não passou. Mas ele conhecia a lei. Ele tinha por trás dele sua família, que ele também herdou aquilo, com certeza. Ele já estava usufruindo daquilo que o pai deixou. Rico. Eu não preciso. Eu não necessito. Mas ele disse que Jesus era bom. Mas ele rejeitou a sua aprovação. Foi reprovado. Mas Jacó foi aprovado porque ele aceitou o que Jesus disse para ele, o que Deus disse para ele. Você vê que diferença, irmãos? Eu não queria pregar, eu queria só ler.
Mas Jacó, sabe por que Jacó entrou no vale? Naquele vale largo, Jaboque, era um riozinho bem raso, onde todos passaram. Porque ele estava com medo do seu irmão. O seu irmão havia prometido lá no princípio que o mataria. Ele falou, mas eu preciso então ter uma resposta de Deus. Será que você essa noite veio buscar uma resposta de Deus? Será que você estava com medo desse mundo enganoso, traidor, falso, mentiroso, era maligna? Se você tem medo, entre na palavra. Então Jacó, sendo a graça, ele buscou e Deus deu para ele. Se você busca nessa noite a graça, o favor imerecido do Senhor Jesus Cristo, saiba que Ele te dará. Ele é curador, salvador, Ele tem misericórdia. Ele tem favor em favor de você. Então aquela igreja que foi fundada no dia de Pentecostes, ela é verdadeira. E sabe o que Jesus fez, irmão Messias? Falou para eles, eu estarei convosco até o último dia. Desculpa, irmãos. E que último dia, irmãos? A era de Laodiceia terminou? Terminou para os laodiceanos, pecadores. Mas para nós, nosso tempo de estar sobre a terra, sobre a era de Laodiceia não terminou. Porque o sangue está no propiciatório. Amém. Jesus não veio ainda buscar a sua noiva. Ou seja, não aconteceu o arrebatamento. Porque vocês estarão lá e eu estarei lá, vocês estarão lá. Aleluia. Essa é a fé da noiva do Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma fé de rápido, uma fé de ida, uma fé de subida, uma fé de saída. Amém. Não é fé de ficar sobre a terra. Claro, lá, naquela nova cidade, aquela terra, que todos nós sabemos pela mensagem do profeta, como será? É bem diferente dessa aqui, irmãos. Como tem alguns que pregam, tem uma seita que prega, que nós já estamos vivendo na terra, no milênio, do jeito que está. Irmãos, com pecado, fornicação, adultério, prostituição e tantas coisas. Você acha que um Deus santo, um Deus puro, permitiria isso, irmãos? Misericórdia. Permita-me usar um casal. Qual o último casal nessa igreja que casou, dos irmãos? Foi o irmão? Foi o casal aqui? Quem é, Marcelo? Sua esposa não está? Tá, mas então, quando você veio ao altar, sabe quem você está representando? Você representava Cristo e sua esposa representava a igreja. É um tipo, irmão. Agora, será que Jesus, que é uma noiva que já foi tocada pelos sistemas mundiais de igreja, será que Jesus, que é uma noiva que já foi contaminada com problemas doutrinários? Sim, lá no passado. Saiu dos sistemas religiosos, porém ela hoje é pura, ela é santa, ela é imaculada. É como a Virgem Maria. Entenderam, irmãos? Então, aquele casamento natural aconteceu. E o pastor deu as bênçãos. Isso aponta para aquele dia. Rebeca aponta também. O homem que ela encontrou e perguntou para Eliezer, quem é aquele? Ele é bonito. Claro que ela não viu o rosto dele àquela distância, mas ela sabia que ele era um homem formoso. Como assim a noiva é formosa? Aquele é o seu Senhor, ou seja, ele será o seu esposo. Essa é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a mensagem diz, não se contamine com sistemas. Não aceite qualquer coisinha que vão dando por aí, irmãos. Você tem uma mensagem em suas mãos, por que não dizer mais de 1.200 mensagens? Por que eu tenho que acertar doutrinas de homens as quais não condiz com as Escrituras? Claro que eu sei que o pastor Kleber prega. Não estou doutrinando a igreja dele. Ele me deu uma liberação de pregar. Estou apenas falando o que as Escrituras dizem. Por favor, entenda assim, com muito respeito e reverência. Amém? Só um segundo. Porque às vezes eu uso as mensagens sem ler, mas eu vou ler para continuar. Depois eu falo sobre Pentecostes novamente.
Deus ama ter companheirismo com as suas criaturas. Irmão Raimundo, deixa eu ler. São João 3,16, né? Agora, quantas pessoas no mundo hoje lê aquilo ali e aceitam? Que mínima porcentagem, meus amados. Vocês sabem por quê? Porque não tem um profeta. Não tem galardão de profeta. Só Mateus 10, 41. Não tem espírito de profecias, de profetas. Você precisa disso, irmão. Mas é Deus que dá. Deus ama ter companheirismo com suas criaturas. No jardim do Éden, olha onde? Nós vamos lá. No jardim do Éden, nos é dito que quando o homem andava na retidão de Deus, vírgula, Deus descia no frescor da tarde e tinha companheirismo com seus filhos. Isso me comove o coração. Eu andando no jardim do Éden e Deus tendo companheirismo comigo. Mas eu não escondia de Deus, porque eu não tinha pecado. Mas depois que eu pequei, eu escondi de Deus. Talvez eu não quero nem vir na igreja, porque eu pratiquei algo que eu me reprovo, não é nem os irmãos que estão reprovando, mas eu mesmo me reprovo, porque eu não faço de mim uma autoavaliação, eu não chego diante de Deus com reverência e humildade, e não falo para Ele o que eu preciso. Fico às vezes falando para outro irmão, ou para outra igreja, ou fazendo comentários impróprios para um cristão. Mas eu escondo de Deus, porque eu estou com pecado. E em pecado. Irmão, entendeu? Com pecado e em pecado. É o que estava acontecendo com Adão e com Eva. Mas havia uma solução, irmãos. De acordo com a nossa mensagem, eu não vou ler nem duas aqui. Nós sabemos que o trono de intercessão é para nós. Porém, há um grande mistério, meu Mateus. A noiva não precisa ser julgada. Vocês sabiam que eu não preciso pregar nenhuma mensagem de juízo aqui? Porque a noiva não clama por juízo. Eu não quero justiça. Sim, eu quero, mas com misericórdia. Eu quero que o mundo se exploda, eu quero que aquela guerra... Não diga isto. Apenas ore por aquele país, por aquele irmão, por aquele pastor, ou por aquele grupo que está em dificuldade. Porque isto é a Escritura, isto é a Bíblia. Então Adão se escondeu, mas Deus deu um jeitinho de achá-lo. Vai vestir roupa, Adão. Meu Deus, irmãos. Deus não mandou para Eva ir lá e comer uma maçã, ou um outro fruto que havia no paraíso, para ela voltar a ser normal, não. Agora, Eva, você tem que se vestir. E você vai ter, a partir de agora, todos os seus filhos vão ter com dor de parto. Não tem outro jeito. Mas vai crescer a terra, vai multiplicar. E você, Adão, você aceitou? Aceitei. Pois é. Agora você vai ter que trabalhar. Prepara as tuas ferramentas e vai ganhar o teu pão de cada dia, para que você seja abençoado sobre a terra. Então um dia, uma voz surgiu na presença de Deus e disse: aqueles teus amados, teus filhos, caíram e pecaram e fizeram o que é errado. Sabe o quê? Irmãos, o que o diabo faz conosco? Fala assim, irmão Messias, estava dirigindo, sabe aquela palavra que se disse para aquele fulano do outro carro? Você não deveria ter dito. Ele vai te acusar. Mas você já tinha pedido perdão, tinha acertado, mas será? Criar dúvida para que a dúvida traga outras coisas na sua mente, para que a sua mente fique navegando, fique... como? De uma forma que você não consegue se concentrar. Aí você, Senhor... Aí uma Bruna fala... O maior campo de batalha hoje para nós desta era é a mente.
Porque é a era da tecnologia, a era avançada. Nós estamos aqui. Se você olhar o quadro das 7 eras, aqui. Tem um corpo onde ali é a cabeça. Os profetas almejaram, desejaram. Os irmãos do passado, que tinha a revelação da palavra, tinha, como Jó, desejaram estar conosco nesse dia, neste momento. Irmão, você não tem que ir para a arena. Eu não tenho que pegar o meu escudo ou o meu broquel, como Davi, e lutar, guerrear. Mas eu tenho que usar a minha sabedoria vinda do alto. Os jovens têm que usar a sabedoria para escolher uma noiva. Senhor, eu preciso de uma companheira. Eu quero que o Senhor me ajude. Estou aqui no meu quarto orando. Prepara alguém para mim, que seja realmente a minha companheira. E assim as jovens também. Mas Adão e Eva foi o causador de tudo o que aconteceu. Porém, não podemos culpá-lo só. Porque às vezes nós também temos culpa. Porque uma mensagem dessa, é claro que o inimigo trabalha contra você receber a revelação. Porque quando você receber a revelação, que nem Pedro em São Mateus 16, 13, nada te tira daqui da palavra. Porque quando Jesus perguntou para ele quem era Jesus, ele respondeu quem era Jesus e mostrou quem era Deus. Simplesmente na resposta. Ah, mas Pedro falhou. Quando o galo, ele errou 3 vezes. Não, ele errou uma vez, o galo cantou 3 vezes. É isso? Alguém lembra? É o contrário, né? Ele errou uma vez, mas o galo cantou 3 vezes. Na terceira, ele... foi isso. Mas Pedro errou. Pedro foi o primeiro papa da igreja, tal. Não. Abraão disse que esse homem, Pedro, nunca nem foi em Roma. E Pedro foi casado, porque ele tinha uma sogra. Portanto, ele não poderia ser como eles pregam. Ele foi um homem como nós mesmos, pescador. Talvez em resposta dura, e Jesus ouvia aquilo. E ele não era tão velho quando ele aceitou a palavra. Os discípulos, praticamente todos eles eram jovens. Praticamente todos eles eram jovens. Amém? Deus não apenas escolheu algum anjo para descer e averiguar para ver se era assim ou não, ou um certo querubim dos céus, mas o próprio Deus veio clamando. Será, irmãos, que às vezes Deus tem clamado e você ouviu Deus falando e você fez que ouviu? Será que era Deus? Há aqueles momentos, eu digo por mim, porque eu já fiz isso. Eu deveria ter escutado o Senhor falando comigo naquele momento e eu não escutei. E eu acabei pagando por aquilo. São os momentos da sensibilidade do Espírito Santo. Porque quando a pomba repousou sobre o cordeiro aponta para Cristo, a pomba aponta para Deus. João Batista titubeou. Não nesse sentido, mas no sentido de, realmente? Sou eu? João Batista não era um homem melhor que nenhum de nós homens. Sim, ele foi escolhido como um profeta por Deus. Porém, fisicamente falando, biologicamente, ele era um homem que necessitava de tudo que você precisa. Ele duvidou que ele deveria batizar o próprio Cristo. Sim, a Escritura diz isso. Eu que devo ir a ti, Senhor. Não, mas Jesus quer que ele venha até você. Aí eu escrevi aqui uma pergunta. Quem mostrou a Adão que ele estava nu? Gênesis 3:11. Quem mostrou? Foi Deus ou foi o seu próprio pecado?
Vocês viram como o pecado nos mostra muitas vezes coisas que você precisa ver, mas não compreender. Ver, enxergar com esses olhos, mas não admitir com o sentido da fé. Senhor, eu não posso. Eu vi, eu consegui captar isso. Mas, Senhor, não me permitas que isto faça parte do meu corpo, da minha vida, dos meus órgãos, dos meus 5 sentidos. Para as 8, então até umas 8h15, 20. Aonde estás? Adão, onde estás? Irmãos, por que Deus perguntou? Eu estou vendo, irmão Raimundo, eu não sei perguntar onde ele está, mas eu preciso, perdão, irmão, eu preciso saber o que é que você diz de mim. Eu preciso saber o que é que você quer com Deus. Será que você quer um Deus apenas para te arrumar um trabalho? Para te arrumar uma esposa? Ou para você comprar um bom carro? Como diz uma história que um pastor contou, eu falo algumas vezes, não sei se isso tem fundo de verdade, porém pode ter. O irmão sempre chegava na igreja com a família, a esposa, mesmo dia de chuva, todos estavam nos cultos. Mas ele arrumou um trabalho melhor e conseguiu comprar um carro. E Deus o abençoou. E ele começou a faltar os cultos. O pastor perguntou, mas agora você tem carro. Ele foi para a casa das famílias, nas festas, onde tinha alimentação do corpo físico, como mancebo de qualidade. Lá eu quero mostrar meu tênis caro, meu sapato caro, com minha vestimenta, com minha túnica, que é marcada no colarinho, porque eu sou um homem de linhagem. Como que eu vou misturar com vocês, pescadores de homens? Jesus o amou, porém ele não retribuiu. Tem 3 passagens que falam sobre ele. Os 3 evangelhos, menos em São João. Mateus, Marcos e Lucas. Mas aí vem aquele caso muito sério, que todos aqui sabem. Aquele mendigo Lázaro mendigava em seu portão. Provavelmente um portão esplendoroso, grande, de ferro, com desenhos ali. Mas quando ambos partiram, lá onde eles estavam, não tinham como o mancebo, o rico, o seu dinheiro, comprar onde estava Lázaro. Lázaro estava no seio de Abraão. Mas ele estava do outro lado. Ele pediu que alguém aqui embaixo, que Abraão mandasse alguém para pregar aos seus demais irmãos. Não havia mais possibilidade. No último minuto da minha vida, irmão, eu vou aceitar Jesus Cristo e vou acertar todos os meus problemas. 30 segundos para me morrer. Será? Aí outros que pregam assim, vou morrer, vou para o purgatório, lá eu acerto tudo. Antibíblico. Ninguém nesta terra terá oportunidade depois da morte. Não tem reis, não tem grandes homens, nem pequenos homens, e nem rico, abastado ou pobre. Ninguém. Todo o seu acerto deve ser aqui. Todos. Agora, o mistério escondido e revelado em simplicidade, que os homens não vê, mas que a noiva vê, vocês estarão ali naquele dia junto com o Senhor, para fazer a definição, o julgamento. Irmãos, é tremendo isso.
Isso é de fazer a gente se converter ou nunca mais ser um cristão. Pastor, eu não dou conta. Igual entrou o irmão ali. Qual é o seu nome, irmão? Francisco. Chorou ali, eu até levantei minha mão, orei para ele. Irmão, isso é uma atitude digna de honra. Não tenha vergonha de fazer isso. Deus ama essas coisas assim. Aquele... Está na mensagem do profeta, não me recordo a mensagem. É Ginho o nome dele, ele ia ao altar. É isso mesmo? Um bêbado. Ele ia ao altar e ali ele chorava. Certamente ele bebia. Senhor, eu me arrependo. E o pastor passou a conhecer ele, passou a amar ele. Mas ele sofreu um acidente e foi para o hospital. Nesse meio tempo, Jesus foi lá e visitou ele. Aí o pastor foi. Mas eu preciso visitar meu amigo. Eu sei que ele é um bêbado, mas ele é meu amigo. Ele vem aqui no altar. Chegou lá e ele riu com o pastor e falou: pastor, Jesus já veio aqui. Glória a Deus. Então, irmãos, é assim. Quando Jesus chegou e olhou para aquela árvore e o pequeno Zaqueu estava ali, irmãos, Zaqueu, ele já falou em seguida. Olha como que é a palavra, irmão. Eu vou quadruplicar todos aqueles que eu defraudei. Eu sou um publicano, mas ele era um homem público que tinha poder de administrar a exatoria, algo assim. Então ele tirava algo. Porém, em seguida ele falou, Jesus nem falou mais nada. Esse já vai acertar tudo. Não, Zaqueu. Eu vou posar em tua casa. Acabou, irmãos. Jesus vai posar em tua casa. Acabou. Jesus está aqui na sua igreja, na nossa igreja. Acabou. A escolha ele fez e está feito. Ah, mas eu não quero. Você não quer, é? Mas Jesus quer. Ele vai te abençoar. Não coloca uma melancia na cabeça e sai por aí dizendo que é cristão. Não precisa. Não, hoje eu estou com o meu terno. Está vendo, irmão? Eu sou um cristão. Estou com a minha Bíblia debaixo do braço. Eu vou então na praça, vou mostrar que eu sou um cristão. Irmãos, não é isso. Jesus tem misericórdia. Jesus nos socorre. Será que algum de nós aqui, será que eu teria vergonha de encontrar com Paulo? Digamos que eu estivesse na mesma praça, na mesma cidade que ele estivesse pregando. Será, irmão Raimundo? Pode ser. Eu acho que Paulo não estaria usando uma gravata como essa, e nem um terno como esse que eu ganhei. Talvez nem um sapato como esse. E vocês sabem quem foi Paulo. Vocês sabem quem foi. Mas duro é recalcitrar contra os agrilhões da palavra. 1 Coríntios 15, 55. Paulo desafiou a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão, o teu ferrão? Para trás de mim, Satanás. O Senhor me escolheu, a coluna de fogo me escolheu, e agora eu prego o evangelho. E vou morrer com dignidade e com honra. Porque o que eu fiz eu quero pagar. Noiva maravilhosa, abençoada, das nações, não, dos povos que passaram na arca de Noé, a pior delas eram nós, os gentios. Piores. Pecadores. Vocês sabem, né, irmãos? Sem te falar. O Brasil, os brasileiros, que não são nós cristãos, tem 3 coisas que eles amam, que eles fazem com prazer, se enche de orgulho. Fora o tal do Rock in Rio, que iniciou na década de 80, que é, o demônio está fazendo uma bagunça através desse sistema aí, desses meios de música aí. Porque foi entrando. E o Brasil vai aceitando.
Quer dizer, na verdade é a nação. Nós sabemos que nós estamos na era em que é o direito dos povos. Será que eu terminei aqui? Eu queria ler isso aqui, irmãos. Eu vou ler. Queria não. É passado. Olha o quanto eu anotei aqui para falar com vocês. Porém, eu não cheguei nem na segunda, nem no segundo começo. 20. Ah, tá. Mas eu vou ler. É uma coisa muito estranha ver um homem batendo a porta como está na Escritura. Eu esqueço o artista, o nome dele, que pintou o famoso quadro de Jesus batendo a porta. Vocês já leram essa passagem? Onde aquele pintor fez um quadro, né, pintou aquele quadro, aquela tela linda, porém não tinha fechadura do lado externo. Os irmãos já ouviram? Qual irmão que já leu? Vários irmãos. Por que não tinha fechadura externa? Não precisa responder. Mas se eu vou entrar, eu chego na porta, na casa do irmão Messias. Como que eu vou entrar se ele não abre? Eu não posso entrar, irmãos. Irmão Messias, eu bato. Messias pergunta: quem é? Eu digo: irmão Nilson. Ah, não, pode abrir. Ele vai, o filho dele correndo e abre a porta, eu entro. Mas ele teve que abrir a porta para mim. Amém? Vou continuar lendo, vocês vão entender já. Eu não vou falar essa parte. Não consigo me lembrar o nome dele, é um artista grego, eu creio, e quando todos os grandes pinturas, antes que possam ser penduradas no Salão da Fama, têm que passar primeiro pelo Salão dos Críticos. Será que alguém de nós aqui aceitamos crítica? Vou falar algo aqui, irmão Messias, que eu tinha dificuldade com isso, irmãos, mas hoje eu não tenho. Se levantar alguém ali, da audiência, claro que isso não vão fazer, a igreja ordenada em ordem, mas eu sair, quando eu estiver saindo e alguém me chamar e me fizer uma crítica, irmão, eu vou dizer muito obrigado, meu amado irmão. Sabem por quê? Talvez uma crítica ou um não é muito mais eficaz, faz muito mais efeito benéfico para você do que dizer sim. Porque talvez um sim eu bato nas costas do irmão para dizer sim, porque eu quero apenas o abraço dele, eu quero algo dele. Mas quando eu digo não, eu quero ser o amigo dele mesmo, dizer não. Eu apenas não concordo com aquilo, mas eu sou o teu amigo, eu caminho com ele. Não concordando com aquele momento, com aquela frase, ou com aquela palavra, ou com aquele comportamento. O Ombrano nos deu esses grandes exemplos. Vocês podem ler que vocês verão isso. Eu não vou citar nenhum aqui, mas tem vários. Tem aquele do barco, onde alguém pergunta para ele: Ombrano, como é ser um amigo, dois amigos? Como é ser eu e o irmão Mateus? Nós estamos numa pescaria, nós dois, em um lago, pescando. É estar no mesmo barco. Mas a irmã Brana coloca aquela parte da torta. Talvez eu vou na casa de algum irmão, ele vem na minha casa, ele não come as mesmas coisas que eu como. Talvez não é o costume dele. Mas ele crê no mesmo Deus que eu creio. Ele confia na mesma palavra que eu creio. A semente de eleição está dentro dele. Por que eu reprovo o irmão? A mulher samaritana, eu reprovava ela. Alguém aqui reprovaria? Somente se Deus dissesse a prova. Aquela mulher que foi condenada lá, levada para ser morta, apedrejada, talvez nós estaríamos ali, é mesmo, a lei manda. Então vamos fazer? Vamos. Vocês entenderam, irmãos? Então há muitas coisas nas Escrituras que nós devemos ler. Senhor, o que eu faço? Aquela mulher tinha semente. Quando ela disse: vejo que tu és profeta, irmãos, aquilo encerrou o assunto. Encerrou.
Então, isso me faz lembrar da igreja. Antes que a igreja possa ser levada à glória, ela tem que passar pelo mundo da crítica. E às vezes tentamos esquivar, né, nos afastar das críticas. Bem, elas são só um teste, são pepitas de ouro para você, algo que Deus permitiu que venha para prová-lo e trazê-lo a 100% ouro puro. Vocês viram? Quantos já leram aquela passagem onde aquele ouro, na verdade ele era um ouro puro, natural. Então ele precisava de ser preparado, ser batido, ser levado para alguém que entendia da preparação, para depois ele ser levado para o local onde ele seria uma joia. Então ele foi batido, ele era batido, preparado várias vezes, até que o ourive, aquele que estava preparando, olhasse nele e pudesse ver a sua própria imagem. Mas ele não poderia ser uma joia enquanto ele ainda estava lá, aquele ouro tirando as suas sujeiras, seus resíduos, aquilo que muitas vezes nós precisamos, eu digo para mim. Amém? Então eu preciso de passar pelo mundo da crítica. Mas na verdade, irmãos, o mundo muitas vezes não serve para te julgar, para te criticar, porque eles não têm referências. Nós precisamos muitas vezes de receber isso de irmãos mesmo. Porque ele é um irmão, ele conhece as escrituras, ele sabe onde você está pisando e onde você deve pisar. Então, não entenda mal quando o pastor pregar algo, quando alguém te reprimir ou te falar, irmão, será que isso aqui está correto? Será que é correta essa posição, essa postura? Aí você fala, vamos avaliar. E você melhora cada vez mais no Senhor. Amém? Bem, elas são só eu já li, né? Ouro puro que está brilhando, concluído. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, diz a Escritura. Então as críticas nós lhe damos boas-vindas, porque é o que temos querer para nos fazer passar pelas provas do fogo. Então esse artista, quando o quadro estava passando pelo salão dos críticos, houve um crítico que observou, Senhor, eu acho que o seu retrato de Cristo lindo, eu acho o seu retrato de Cristo lindo. E eu penso que de pé na porta e as boas expectativas de esperar que alguém abra, mas diz, há uma coisa errada. E isto é, você não colocou uma tranca para ele entrar. E o artista respondeu, eu pintei assim mesmo. Você vê? Neste caso, a tranca está do lado de dentro. Você tem que abrir. Cristo está batendo. Agora eu pergunto, irmãos. Eu pergunto. Essa era recebe Cristo? Essa era está rejeitando Cristo. O Brana prega a mensagem que eles estão levando Jesus ao Calvário novamente, crucificando novamente Jesus, a própria palavra. Há uma coisa errada, isto é, você não colocou uma tranca para ele entrar. E o artista respondeu, eu pintei assim mesmo. Você vê, neste caso, a tranca está do lado de dentro. Você tem que abrir, Cristo está batendo. Estou lendo pela segunda vez, tá? E é assim com cada pessoa que está aqui nesta noite buscando a Deus por algo. Ele está batendo a porta, mas você tem que abrir. Você é quem está no controle, você está do lado de dentro para abrir a porta.
Se você precisa de salvação e ele quer bater, receba, abra a porta. Se você precisa de cura, abra a porta. Isso é tudo que você tem que fazer. E ele, então, ele entrará. Amém? Quando Pedro pregou ali, naquele dia de Pentecostes, ordenado, comissionado, com as chaves em suas mãos, ele recebeu a chave, ele recebeu a autoridade para pregar. Os que estavam ali, com certeza, perguntaram: o que eu faço, varões e irmãos? O que eu devo fazer para receber Jesus Cristo? Para ser batizado em nome deste Deus, Senhor Jesus Cristo? Teve que abrir uma porta. Pedro pegou aquela chave, foi ali, comissionado, e abriu aquela porta, e disse para eles, então, entrar, mergulhar na palavra, e serem batizados, receber o Espírito Santo. E quase 3.000 almas receberam Jesus Cristo naquele dia. Quase 3.000 almas. Então aquele ministério foi profícuo, aquele ministério foi abençoado, aquele ministério foi dado por Deus. E há pastores hoje aqui no Brasil, que são pastores abençoados, que crê nesta mensagem como ela é, que prega ela como ela é, que crê nas Escrituras como ela é, como Paulo creu como ela é. Essa Bíblia é para você, irmão. Para mim, irmãos. Para nós, irmãos. Porque nós cremos, nós fazemos dela o nosso norte. Nós fazemos dela nossa salvação. É isso. Ela é a nossa estrela do norte, né? Ela aponta para Cristo, é nosso farol. O profeta é como um farol. Ele recebe de Deus o que Deus quer mandar para vocês, ou para mim. Aí ele vai falar o que Deus mandou ele falar. E ele fala exatamente o que nós precisamos de ouvir. Ah, mas é duro, pastor, certas pregações. Tem certas coisas que a gente ouve, não dá para compreender. Parece que podia ser mais amenizado, mas não bate com as Escrituras? Não. Então, temos que aceitar o que Deus deixou para nós. Amém? Deixa eu só ver mais um minutinho aqui, que a hora já estou encerrando, irmãos. Como não teve uma sequência, uma mensagem sempre tem que ter um meio, começo e fim. Mas eu acredito que os irmãos conseguiram compreender as 3 etapas básicas. Nessa mensagem, Ele cuida de você. Vai ser rápido, 5 minutos eu encerro. É como um remédio para a doença. Todos nós podemos ler na garrafa que espécie de remédio é que enfermidade isto cura. A gente fala, hoje tem muitos remédios, medicamentos. Você lê aquela bula, né? Imensa. Ou você não lê e vai somente na parte ali, onde diz como que você toma e quais são os efeitos colaterais. Depois que você começou a sofrer um efeito colateral, você volta lá e lê. Ah, dá tontura. Ah, está me dando náusea. Meu Deus, irmãos. Mas você não leu? Eu li, mas quando o pastor pregou, ou quando o irmão Bruno estava falando, ou quando as mensagens do Apocalipse 10:7, eu não leio. Então, cuidado com a tontura. Você pode cair e bater a cabeça. Por que você não leu, então? Espécie remédio que enfermidade isto cura, mas vocês sabem, a leitura das indicações, eu irei aplicar isto assim como a Bíblia. Nossas escolas e seminários podem ler toda a palavra,
Mas vocês sabem, simplesmente ler as indicações e de modo a usar, isto não cura a enfermidade. Eu vou comprar um medicamento que o irmão vai ficar lindo. Eu vou ler todinho para você. É o ômega 3. É bom para nós essa idade nossa. Mas, irmão, você não tomou. Eu só li, você... maravilha. Fez algum efeito? Não fez. Por que que muitas vezes a Bíblia não faz efeito em minha vida, irmãos? Porque eu chego em casa, eu não leio a Bíblia. Final de semana eu procuro outros meios de entretenimento, mas eu não leio a Bíblia. Eu procuro tantas coisas, porque parece que quando eu vou ler a Bíblia me dá um desânimo, então eu pego o celular, ou eu pego uma mensagem, por exemplo, o Pão Diário de hoje, que foi passado ali, e ou só Pão Diário, obrigado, Senhor. Não, irmãos. Faça uma leitura diária. Você verá o quanto isso é benéfico. O quanto isso te livrará do laço do passarinheiro. O quanto isso te livra de um dia que você sai não tão bem. Talvez aquele dia que a rua estava, sei lá, muitos carros parados, acidente na rodovia. E você fala, Senhor, por que eu estou aqui ainda? Mas Deus está cuidando de cada um de nós. Ele cuida com tanto carinho e tanto amor, que você às vezes passa por alto. Mas sou eu mesmo que Jesus está cuidando? É você. Ele quer te ver lá no reino. Amém? Concluindo. Isto não cura a enfermidade. Vem. Isto. Isso tem o remédio. Então isso tem que ser tomado. Então um homem pode dizer, eu sou um teólogo agora. Não fale comigo, tá? Eu acerca de tal e tal coisa, eu conheço a Escritura e eu sei que a Bíblia fala assim e assim. Aí fala, aquele que me ouve, que ouve a minha palavra, São João 5,24. Aquele que ouve as minhas palavras, que naquele que me enviou, tem vida eterna. A mensagem diz claramente, tem vida eterna. Não é terá vida eterna. Eu vou ter vida eterna, irmão, daqui a 10 anos. Eu vou ter vida eterna quando estiver próximo da vinda do Senhor. Irmãos, a vinda do Senhor ela é como um ladrão de noite. Alguém aqui pode dizer que hora que vem o ladrão, quando ele vem assaltar alguma coisa? Ele não vai dizer, senão você pega e se prepara. Agora, por outro lado, eu digo para vocês, ela serve tanto quanto para você olhar por esse ângulo, tanto quanto para você olhar pelo outro ângulo. Qual, pastor? Então eu tenho que estar preparado todos os dias, todos os momentos, porque quando ele vier, eu tenho que perceber, e você vai perceber, irmão. Por quê? Porque se você ler em São Mateus 25, a partir do 13, falando sobre as virgens nécias e as virgens prudentes, o irmão Brana fala, deixa bem claro, que você sabe ali o momento que Jesus está vindo. E a sua lamparina, ou seja, o seu azeite está ali transbordando. Não deixe faltar nada, porque senão entre outra coisa. Mas aquelas loucas não tinham azeite em suas lamparinas. Por isso entrou outra doutrina, outra forma de enxergar. Então eu creio que essa advertência, se esse ladrão vier, ele não entrará na minha casa, porque na minha casa está passado o sangue, que é o Espírito Santo, no umbral da minha porta. Eu fiz o meu altar, portanto, o anjo da morte não entra. Só entra o anjo da vida eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou encerrar com essas palavras. Deus te abençoe, e a sua passagem, a sua viagem, a sua vida eterna está garantida. Mas não garantida por mim ou por um pastor, ou por um grande homem, não, e nem por um profeta. Ela está garantida pelo dono da vida, o Senhor Jesus Cristo. Receba o Senhor Jesus Cristo gostoso, como Zaqueu. Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez.